RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 9 de julho de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e hoje estou aqui com a Marilza de Andrade, terapeuta naturalista, autora do livro Projeções Existenciais, e com o nosso convidado, o professor João Leopoldo Siqueira, que é advogado, professor universitário e veio hoje falar para a gente sobre o seu projeto de simulação de tribunal do júri, não é isso, professor? Justamente. Boa tarde, professoras. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa tarde. Seja bem-vindo. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook Sempre RCI e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Estamos aqui já com Carlos Menezes, mas hoje eu cheguei antes dele, né, Marilza? Nós chegamos antes. E com 5 pessoas online que, se vocês puderem dar aí o like de vocês e falar de onde vocês falam. João, conhece o Paradireito? Então, eu estou tendo contato com a temática agora, mas não a conhecia. Estou começando a entender um pouco mais. Isso vai ser apresentado, né? Então, para quem não conhece o Paradireito como o João, vamos a um rápido conceito. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e para-leis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente e tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, você conhece a Liga Iguaçuense de Tribunal do Júri? Então hoje a gente vai falar aqui sobre direito e formação jurídica. Mas eu vou começar com uma pensata, tá? Vamos aqui mudar um pouco o protocolo. Uhum. Tem muita tese bonita e sábia no direito que o povo esqueceu, e não é só constructo elegante. A beleza natural dentro do direito, em todo o arcabouço ou argamassa do direito puro. Saber tudo é impossível, saber pouco não é louvável. É uma frase do professor Valdo Vieira, que está no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, páginas 144 e 145, que foi a pensata trazida aí pela Graça, nossa coordenadora. Nossa coordenadora do Colégio Invisível. da Biografologia, né? João, estou muito feliz em te receber aqui. É um prazer imenso, porque eu não conhecia o seu trabalho, mas de repente vi os alunos conversando sobre aquilo com muita empolgação, né? E achei muito bacana que você voluntariamente está fazendo esse trabalho de esclarecimento, ensinando, e os alunos ficaram ótimos como atores do Tribunal do Júri. Uhum. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma felicidade estar aqui hoje com vocês duas. Mais uma vez. Então, nós estamos recebendo o professor João Leopoldo Siqueira, que vai nos explicar sobre um trabalho que ele traz, né? Ele é pioneiro nesse trabalho aqui em Foz e foi também em Curitiba. Então, ele vai contar a história desse trabalho e como ele está fazendo para implantá-lo aqui dentro de Foz. E os benefícios que ele vai trazer
para a cidade como um todo e também aos futuros profissionais da área de direito. Então, vamos lá. Qual a competência do Tribunal do Júri e a origem do rito do Tribunal do Júri? Então, professora, muito oportuna a pergunta para que a gente possa compreender como se dá hoje a instituição do Tribunal do Júri efetivamente na prática e como que nós estamos transpondo isso para os acadêmicos, né, na academia. O Tribunal do Júri ele tem assento constitucional, é um rito previsto pela Constituição Federal, né, e regulamentado pelo Código de Processo Penal. E ele julga os crimes dolosos contra a vida. Então, quando a gente tem intenção de matar, né, de tirar a vida do outro, seja num crime de homicídio, num crime de infanticídio, aborto ou auxílio à instigação ao suicídio, esses crimes vão ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, a competência para julgamento do Tribunal do Júri são os crimes contra a vida. O júri julga. E como que funciona? São 7 pessoas integrantes da comunidade local, são sorteadas pelo juízo. Então, depois de uma formação de culpa, que nós chamamos, que é uma fase instrutória, como se fosse um procedimento comum dentro do processo penal, nós temos uma sessão, aí o juiz vai decidir se pronuncia ou não o acusado. Se ele pronunciar, ele não está dizendo que o acusado é culpado ou inocente. Ele está só mandando ele a julgamento pelo júri. E aí é o júri que vai decidir se aquela pessoa merece ou não uma pena. Vai decidir se aquele fato ou não é criminoso. O que acontece quando ele resolve a não levar o réu, no caso, né, a júri? Então, o que acontece com esse processo? Assim, existem 3 possibilidades distintas, né? Pode haver a impronúncia do acusado, quando o juiz entende que não existem provas suficientes para mandar ele a júri. E aí o processo ele é encerrado ali, mas ele pode ser reaberto caso surgirem novas provas de autoria do crime, né? Uhum. Mas a princípio ele restaria encerrado ali. Pode haver a absolvição sumária do acusado, que nós chamamos também, que ocorre quando o acusado ele é tido como inocente mesmo. Ou seja, aquela decisão impede a discussão novamente do fato. Acaba-se ali e ele é tido como inocente, porque ele não participou do crime, ou ele agiu sob uma legítima defesa e o juiz entendeu que aquilo está provado naquele momento e ele já não vai a júri. Ou pode haver também a desclassificação, que é uma desclassificação para um crime diverso da competência do Tribunal do Júri, ou seja, o juiz entendeu que não houve ali uma intenção de praticar um crime doloso contra a vida, mas sim algum outro crime. Pode haver, por exemplo, a desclassificação para latrocínio, o juiz entendendo que foi, na verdade, roubo seguido de morte, não homicídio, ou que foi uma lesão corporal, né? Porque nos casos tentados pode haver, ou até mesmo uma lesão corporal seguida de morte. Então, há desclassificação para um crime diverso da competência do Tribunal do Júri, então há um julgamento por um juiz togado e não pelo júri. O que é o juiz togado? Então, o juiz togado é um magistrado que é aprovado em concurso, um juiz como juízes, posso citar aqui, por exemplo, uma figura emblemática como o Sérgio Moro, que não julgaria, via de regra, um crime doloso contra a vida, porque ele foi juiz federal de carreira, e são as hipóteses em que o júri vai a julgamento pela Justiça Federal são bem exíguas, a regra é a Justiça Estadual, mas é um juiz que é aprovado em concurso. Mas os crimes dolosos contra a vida não é um juiz togado que julga, é o júri popular. Mas se tem o juiz togado, tem o juiz que não tem toga, que não é togado, vamos dizer assim, não sei se o termo está muito exato, existe isso? Justo, perfeito. Existe no procedimento do júri o juiz que é o jurado, que na verdade ele não é um juiz togado, ele não é aprovado em concurso. Existe também, a professora Madalena pode até falar para nós, que existe o juiz leigo no procedimento dos juizados especiais, que também profere decisão, mas não é um juiz aprovado em concurso. Então é tá. sim. Desculpe, é aprovado no processo seletivo. No processo seletivo, mas é um concurso ele não seguiu, não fez os concursos específicos para a função do juiz togado, né? Processo seletivo esse é o simplificado. Mas ele precisa ter um vasto conhecimento e ser da área do direito, né? Sim, com tem que certeza. E ser da área do 5 direito. anos, Então, vamos lá. Agora vamos ao nosso objetivo, né?
explicar o que é esse projeto da Liga que tornou-se iguaçuense do Tribunal do Júri, como surgiu essa ideia, conta o histórico dela para a gente. Perfeito. Durante a minha graduação lá em Curitiba, sou graduado pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e nós criamos lá em Curitiba um grupo de competição do Tribunal do Júri da Pontifícia. E nós começamos a organizar júris entre nós, júris internos ali, e aí surgiu, posteriormente, a ideia de nós fazermos uma competição entre faculdades. Então, as outras faculdades foram criando seus grupos também. Essa é uma temática que não é nova, houve já no passado outras iniciativas nesse sentido, mas até então, isso era uma questão que ainda estava adormecida, vamos dizer assim, em Curitiba. E nós criamos uma liga, que era a Liga Curitibana, né? E aí envolveu as principais faculdades lá de Curitiba, dentre elas a PUC, que era a nossa faculdade. E aí, posteriormente, essa liga foi tomando corpo. Hoje em dia ela é uma liga paranaense, né? Então, várias faculdades do estado participam dessa liga. E aí, quando eu vim para cá, hoje eu advogo aqui em Foz do Iguaçu, sou advogado criminalista. E aí, quando eu vim para cá, eu tive a ideia de trazer essa temática para os acadêmicos, porque para mim foi um divisor de águas da minha vida. Eu decidi que eu queria advogar após participar do grupo de competição do Tribunal do Júri e fui me engajando cada vez mais, tomei gosto, né? Tomei vontade de seguir, de trilhar os caminhos da advocacia. E então eu quis, como eu recebi isso, eu quis também passar para frente para que outras pessoas fossem impactadas com essa iniciativa. Para você montar um tribunal de júri acadêmico, né, dentro das universidades, você chamaria para serem os jurados pessoas da comunidade, alunos de outros cursos, no caso, ou seria só o pessoal do direito? Não, alunos de outros cursos. Inclusive, nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma iniciativa assim na Uniamérica. A Uniamérica é o primeiro grupo que nós fundamos aqui em Foz do Iguaçu, começamos a trabalhar, e nós tivemos uma iniciativa onde nós trouxemos acadêmicos da psicologia para julgar um processo real. Determinado caso. Foi um processo real, na verdade, que nós trouxemos uma simulação real. E vocês costumam pegar assim, um processo que já foi julgado, já está sentenciado? Perfeito. Ou vocês cuidam de um caso hipotético? Como fica a escolha do trabalho? Então, para dar mais verossimilhança à realidade, a simulação nós trazemos processos que são processos reais e que já tiveram julgamento, para também não e os vereditos coincidem ou não? Muitas vezes sim, muitas vezes não. É bastante interessante essa questão. A fundamentação dos meninos, né? Justamente, porque às vezes a gente vê julgamentos, resultados vereditos, como a senhora disse, totalmente distintos do caso real. Do caso real. Isso é bem interessante. Vai ter pergunta. Bom, a gente está aqui com Carlos Menezes dizendo que Bull é uma série de TV americana da CBS que mostra os bastidores de uma empresa que faz simulação de júris para clientes que estejam sendo investigados e que ele é fã da série. Interessante, essa série eu não conhecia. Eu também não. também não. Como é o nome? Vou procurar me inteirar. Que Bull? Bull. Bull. B-U-L-L, Bull. Bull. A Carla Galdino entrando aqui da Flórida, nos assistindo também. Sejam bem-vindos, gente. Bom, esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Marisa de Andrade e João Leopoldo, sobre o tema. Você conhece a Liga Iguaçuense de Tribunal do Júri? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 14 horas e 19 minutos. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Empinar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, nunca tente retirá-la. Não use cerol ou fio metálico, pois eles conduzem eletricidade e aumentam o risco de choque elétrico. Brincar de soltar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves, ao meu lado está João Leopoldo Siqueira e Marilza de Andrade, e estamos conversando sobre o tema: você conhece a Liga Iguaçuense do Tribunal do Júri? Estamos aqui já com 10 likes, incluindo o Colégio Invisível da Paradireitologia, o Escritório Cláudio Rorato Advocacia, Maria Cristina Mazini, Fabiane Catai, Paulo Neves, Inês Jorrego, Agmar Vaz de Oliveira, Débora Pereira e Arnold Lugo. O pessoal hoje está dando like. Tá dando like, pode fazer perguntas também, né? Que o professor João Leopoldo está aqui para responder alguma dúvida, né? Isso aí. É. E aí, Marilza, a pensata de hoje que você traz pra gente? Olha, eu trouxe uma pensata para pensar mesmo, né? Até uma pensata bem longa do professor Valdo. E a pensata está no Léxico de Ortopensatas, que é: importa reconhecer o óbvio difícil. A paradireitologia foi criada a partir das carências impostas pelas loucuras das consciências no universo da criminologia. Na verdade, assim, a gente faz a pesquisa da conscienciologia no nível de sanidade que a consciência apresenta. Então, todas as ações dessa consciência, elas são avaliadas, né, desde a pessoa em cima da sanidade mental consciencial, da intraconsciencialidade que ela está manifestando. Então, as pessoas não fazem determinados atos porque elas querem simplesmente. Existe todo um processo naquela intraconsciencialidade que faz com que ela tenha determinados atos, né? E a conscienciologia vem com uma proposta da paradireitologia, da parapedagogia, para reeducar essa consciência. E o paradireito, ele vem também para a gente ver o aspecto multidimensional daqueles atos, daquela consciência, né? E fazer, então, o seu direcionamento em prol da sua recuperação, a recuperação da lucidez daquela consciência. Bom, então, terminando. No universo da criminologia, o primeiro princípio da paradireitologia é o respeito ao direito humano. Como fica, professor, esse respeito ao direito humano dentro do tribunal de júri, quando o senhor vai organizar isso? Quais são os cuidados que o senhor tem em relação de respeitar? É um pretenso criminoso, é um aluno, o senhor sabe que tem uma noção do quanto o senhor está mexendo na intraconsciencialidade de cada um, o quanto o senhor está colaborando para a recuperação dessas consciências? Sem sombra de dúvida. O que nós pretendemos fomentar é justamente esse caráter mais humano, né, de quem está inserido nesse projeto. Por quê? Porque você começa a enxergar outros vieses, que não só o viés, por exemplo, acusatório dentro do processo penal.
você tenta ver quais foram efetivamente os motivos que levaram a pessoa a cometer aquele determinado crime, suposto delito, né? Quem vai julgar isso é efetivamente o tribunal do júri, e também entender e tentar reconstruir e ver se aquele veredito do tribunal do júri no processo real é efetivamente justo ou não. Então, é isso que eu sempre tento passar para os alunos, no sentido da gente nunca acreditar exatamente no que está posto para nós, e como uma verdade absoluta, mas sim a questionar tudo, a indagar. O Ortega y Gasset Que tem seria uma um frase princípio, o fantástica princípio nesse da sentido. descrença, né? Não acredite em nada, vamos Exatamente. averiguar, vamos pesquisar e ver aonde a gente chega. Justamente, é justamente isso. Uhum. Para que a gente possa também contemplar e ver outras esferas que não só a nossa, porque a gente, como ser humano, nós temos uma visão de mundo, temos uma visão daquilo que é certo e errado, mas a gente também tem que procurar olhar por outros prismas, outros vieses. O princípio do direito de pró-réu até que se prove o contrário, Perfeito. o senhor acha que está dentro desse respeito ao direito humano, à dignidade humana? Com certeza, com certeza. Vai de encontro à dignidade da pessoa humana, o princípio do indúbio pro réu. Por quê? Porque o Estado ele tem uma série de mecanismos para provar que aquele determinado indivíduo cometeu o crime. E o indúbio pro réu é a sentença contrária. É dizer assim, o Estado é que tem que provar, né? O Estado é que tem que demonstrar. E se não demonstrar, o indivíduo é considerado inocente até que se prove o contrário. E o processo penal ele exige prova robusta, não é uma prova indiciária. Então, para a gente condenar uma pessoa dentro do Estado democrático de direito, é prova evidente, é prova mesmo, não indício. Eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, né? Já que vocês estão aí na crista da onda do direito, eu não, eu sou só uma espectadora, né, da vida de uma forma geral. Nessa vida, né? Né, eu tô de passagem, sou passageira. Mas é o seguinte, como é que fica hoje em dia a questão das provas técnicas? As provas que a ciência fornece. Então, nós tentamos sempre trabalhar, né, o advogado, posso dizer um pouco da minha atuação como advogado, o advogado sempre busca uma prova técnica, porque a prova testemunhal ela é muito frágil, altamente manipulável, e a gente tem condenado muitas pessoas aqui no Brasil apenas com base em prova testemunhal. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Isso é uma falha da justiça no mundo inteiro. Exatamente. A prova testemunhal é totalmente falível, né? Eu penso que nisso o direito vira uma religião, porque tudo leva a crer. É coisa de religião e não de direito, tudo né? Vai crer. Não tem como... O escritório Cláudio Rorato está dizendo aqui, isso aí, doutor JL, estamos te assistindo. Obrigado, pessoal do escritório. Eu tenho o prazer de militar, onde eu tenho o prazer de exercer a advocacia, que me recebeu com muito carinho. Eu tenho um agradecimento muito grande a eles todos, a toda a equipe. Obrigado. Bacana. É um prazer, né? Posso ler a pergunta aqui? Pode. Fabrício de Cascavel, que é nosso voluntário do Paradireito, ele pergunta o seguinte: se os jurados, os alunos enquanto jurados, já vieram te relatar sobre a sensação de responsabilidade em julgar, como é estar ali no lugar de julgador? Com certeza, com certeza. Isso sempre é trazido para a gente, porque as pessoas percebem o quão sério é isso, porque mesmo que seja uma simulação, a pessoa vê que é a vida de outra que está ali nas mãos dela. Então ela fala, nossa, muitas pessoas já vieram e me falaram, meu Deus, como é difícil a gente proferir um veredito, porque a gente precisa votar, acabou o tempo, a gente tem que dar uma decisão, e é muito difícil, porque da mesma forma como pode ser, também pode não ser, e a gente pode estar cometendo uma injustiça. Então isso é sempre levantado, e aí a gente pode questionar também a questão do júri, de 7 jurados, porque se nós temos um júri, um julgamento de 4-3, 4 votos para condenação e 3 para absolvição, então nós temos uma dúvida, não é verdade? É verdade. Então 4 e 3 são números muito próximos. Então a gente tem visto aí condenações na prática que
na verdade, as pessoas têm sido condenadas sob a égide de uma dúvida. Então, talvez seja para a gente repensar uma reforma, né, no nosso Código de Processo Penal e também aumentar o número de jurados. Mas eu vi lá naquele filme 12 Homens e uma Sentença que tinha que ser unânime. Mas é que isso não se aplica no Brasil, né? É só no filme, então. Exatamente. Nos Estados Unidos é tá dessa forma. No Brasil, nós temos aí júris que podem mas chegar em 4-3, e o que é bem próximo. Mas o número ímpar é justamente para não haver empate. Justamente. Sim. É justamente para quebrar o empate. Sim, o 7 é para não ter o empate, mas seria quase um voto de Minerva, né? Justamente. Aquele que discordar. A questão que nós colocamos aqui é se o 4-3 é efetivamente um número que dê para dirimir, né, um julgamento certeiro. E 4-3 me parece que é um julgamento em que há uma dúvida. Razoável. Mas eu acho que é no terreno da razoável. Porque se você colocar, quanto mais pessoas você colocar num júri, maior vai ser as horas de discussão, mais difícil vai ser chegar a um consenso. Sim, mas se fosse, por exemplo, necessário consenso, como eu falei aqui que eu vi no filme, né? Seria interessante porque eles teriam que conversar sobre essas dúvidas e ver onde que essas dúvidas pegam para ver se está mais para certo ou mais para errado. Né? E vamos dizer assim, no caso aí, né, desse tempo que o júri precisa para discutir um caso e dar um veredito o mais possível certeiro, né? Não vamos fechar nada. Existe alguma pressão para que esse júri decida logo? Sim, é que o júri brasileiro é um pouco distinto do júri americano. E no Brasil, encerrados os debates entre as partes, os jurados eles vão à sala secreta e imediatamente têm que votar. Eles não têm um tempo para deliberação, tampouco podem se comunicar. Eu acho que isso é mais comprometedor do que o número de jurados. Pode ser também, pode ser. Tudo isso, professoras, isso nos leva a crer, né? Nós debatemos aqui, e tudo isso nos indica que nós devemos repensar a sistemática processual com relação ao Tribunal do Júri, sem sombra de dúvida. Com certeza. Essa pressão em cima do jurado, ela é mais comprometedora para que eles tenham uma lucidez na hora da decisão do que propriamente o número dos jurados. O número dos jurados aí não vejo, pelo menos eu sou leiga, né? Não vejo de tanta importância. Mas vamos lá. Eu queria que o senhor me explicasse qual a diferença do rito do julgamento. É diferente em quê? Do Tribunal do Júri? É diferente de quê? Então, o Tribunal do Júri, na verdade, ele funciona como uma segunda chance ao acusado. Por quê? Porque vamos pegar um crime comum, furto, por exemplo, subtrair aqui esse celular. Digamos que eu subtraio o seu celular aqui, e aí, eventualmente, sou denunciado pela prática do furto do celular. O que vai acontecer? Há uma denúncia, né? Há uma resposta à acusação, o advogado vai apresentar a resposta à acusação, que é a denúncia, forada pelo Ministério Público, vão ser produzidas provas, a fase de instrução, e aí depois da fase de instrução, as alegações finais da acusação e da defesa, e o julgamento. O procedimento do júri é parecido na fase de formação da culpa. Existe a denúncia, existe a resposta à acusação, a fase instrutória, e aí tem a pronúncia ou a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação, como nós dissemos. Ou seja, a pessoa que vai a júri, ela tem uma segunda chance de ser absolvida. Então, ela vai a júri para que seja oportunizada a ela, na verdade, uma segunda chance, por assim dizer, para ser julgada pelos seus pares, justamente porque o crime de homicídio é o crime que nenhum de nós pode dizer que não vai vir a cometer, porque a gente pode eventualmente ceifar a vida de uma outra pessoa para se defender, ou para defender o direito de outra pessoa, o meu filho, ou acidentalmente, né? Ou acidentalmente, justamente. Nos casos de dolo eventual, eles vão a júri.
Pode. Não, é que o Carlos Menezes foi pesquisar, ele seguiu o princípio da descrença e foi pesquisar o que acontece. Ele coloca aqui que o juiz do caso seleciona 25 voluntários cadastrados no tribunal do júri e, dentre eles, sorteia 7. Defesa e acusação podem recusar até 3 cada um. O juiz seleciona, ele escolhe em um cadastro? Então, existem duas possibilidades. Existem varas do Tribunal do Júri em que pessoas se voluntariam, como o Carlos, né? Carlos O Menezes, Carlos ele é de Menezes Brasília. trouxe. Existem algumas varas que têm essa lista de voluntariado, ou o juiz sorteia mesmo. Ele traz pessoas que estão ali listadas e chama para virem como jurados. O jurado é como uma obrigação, né? Como você é chamado para o serviço eleitoral, não pode se excusar, o jurado é assim também. Ele é chamado, não pode negar, salvo motivo de força maior. Então, existe essa possibilidade da inscrição de pessoas que têm interesse em serem jurados, ou há esse sorteio mesmo, e aí é como uma obrigação do indivíduo como cidadão de comparecer ao tribunal do júri para poder figurar como jurado. Eu queria que você falasse um pouco mais, professor, sobre esse tribunal de júri, como é o funcionamento dele. Ele tem uma sede, ele vai ter uma sede aqui em Foz, tem uma das faculdades de direito que vai fazer o epicentrismo do trabalho. Como vai funcionar isso? Então, na verdade, assim, as simulações vão ocorrer no Tribunal do Júri mesmo, aqui de Foz do Iguaçu, no fórum. No Até fórum. gostaria Olha, de que lindo, vai dar. agradecer a doutora Danusa de Andrade, que é a juíza-presidente aqui do Tribunal do Júri, que acolheu o projeto e tem nos dado aí o total apoio. Sim. Cedeu o plenário para nós, cedeu os casos reais aqui de Foz do Iguaçu, que já foram julgados também, para que a gente Abriu possa... espaço. Exatamente, cedeu os casos, o plenário, e vão correr lá no plenário do Tribunal do Júri a partir agora do segundo semestre. E não há uma centralização por parte de nenhuma faculdade, né, nenhuma instituição, todas elas participam de forma harmônica. E aí nós faremos um chaveamento que vai sortear aí as faculdades que vão se enfrentar, e eu costumo dizer que não existe um vencedor ou perdedor, mas existe todos que acabam aprendendo. Não, a ideia não é essa. Né? Como a gente trabalha num aspecto assim, de universalismo, da integração do todo, né? Aliás, nós estamos nesse mês trabalhando essa questão do universalismo, que vai ser o nosso tema do fórum esse ano. Mais tarde a Madalena vai falar sobre o fórum. Quando você começou a explicar essa questão da participação das outras universidades, das outras faculdades, aí eu pensei assim, bom, se não tiver uma sede, vai funcionar tipo colégio invisível, não é? Seria interessante também. Seria interessante você pesquisa, porque o colégio invisível, ele surgiu, embora a gente use esse termo dentro da conscienciologia, mas a origem dele eram dos homens de ciência de época, que não tinha televisão, não tinha Facebook, não tinha nada, e era através de cartas que um se reportava ao outro, falando das suas pesquisas, das suas dúvidas e pedindo colaboração. Então, essa ideia de colégio invisível, na verdade, ela é bem antiga, e o colégio invisível, a característica dele é que não tem uma sede, ele tem um centro de coordenação, né? Tem 2, 3 pessoas que coordenam e os outros que participam e colaboram com isso em torno de uma ideia. Talvez fosse interessante você pesquisar mais e dar a Liga ter um caráter de colégio invisível, porque a participação seria muito maior. Vocês fazem um grupo de Facebook, de WhatsApp, né? E vocês fazem a troca entre vocês no dia a dia, né? Profissional, os alunos lá da Uniamérica, com o da UniOeste, com daqui, dali, então vai de Curitiba. Perfeito. Aí fica a ideia, foi que me passou isso, isso tem cara de colégio invisível. Claro. Mas então, sem conotações místicas, filosóficas e tal, tá? Bom, então eu queria agora que você falasse...
Podemos ir para o intervalo e aí na volta ele responde? Pode. Então tá ótimo. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, João Leopoldo Siqueira e Marilza de Andrade sobre o tema. Você conhece a Liga Iguaçuense de Tribunal do Júri? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e estamos aqui hoje com o Dr. João Leopoldo Siqueira e a Marilza de Andrade falando sobre o tema. Você conhece a Liga Iguaçuense de Tribunal do Júri? Bom, queria falar que já temos aqui o folder do nosso fórum da Paradireitologia, né? Com todas as atrações que teremos. Vai ser do dia, a Semana da Paradireitologia, do dia 5 a 11 de agosto, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, Paraná. E vai ser uma oportunidade muito bacana de todos os voluntários da Juriscons apresentarem as atividades que nós temos realizado nos fóruns no decorrer desses anos todos, né? Salvo engano, é o 11º Fórum da Paradireitologia, então a gente reservou para fazer esse apanhado de interassistência. Mas vamos ter também o desembargador José Laurindo de Souza Neto, que desenvolve projetos pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná sobre a solução adequada de conflitos, falando aqui para nós. Vamos ter também a equipe de voluntários que faz traduções dos livros da Conscienciologia. Vamos ter também os inversores falando sobre a viagem que eles fizeram juntos, né? Para onde que eles foram? Eles foram para Estrasburgo, né, ano passado? Não, os inversores. Desse ano? Eles foram para a Finlândia. Para Finlândia, eles vão falar. E deram um giro pela Europa, né?
muito bacana, né? E também vamos ter o professor Ulisses Schossler falando sobre o trabalho dele acadêmico com a divulgação da Conscienciologia. Então, muito interessante, não percam. Quem quiser, a inscrição é na recepção do CAEC e também pelo WhatsApp, 45 99 111 6263. João, você falou que o Tribunal do Júri é para os crimes dolosos contra a vida. Então, só para quem não é muito habituado, o que são crimes e o que são dolosos? Eu também senti falta dessa explicação. Então, nós, tecnicamente falando, né, nós temos crime como a conduta típica antijurídica e culpável. Eu vou rapidamente explicar o que é isso. Popularmente, a gente tem crime como algo que é definido pela lei, que é crime. Mas não basta só isso. Uma conduta é uma ação humana, claro. Típica é estar previsto em lei, né, como delito. Antijuridicidade é dizer que essa conduta ela não entra em nenhuma hipótese de excludente de antijuridicidade, que é como a legítima defesa, quando você, né, comete o crime para poder se defender, ou estado de necessidade, ou enfim, não vamos também adentrar nesse campo de forma profunda. Então, ela tem que ser antijurídica e ela tem que ser culpável. O que é culpabilidade? Quando a pessoa é maior de 18 anos, é imputável, né? Tinha o potencial conhecimento da ilicitude, que é o que a gente chama, né? O conhecimento do caráter ilícito do fato, e também não era exigível o comportamento distinto dela naquela ocasião. Então, a pessoa cometeu uma conduta que ela é típica, ela é antijurídica, ela é culpável, então ela cometeu um crime. Perfeito? Aí esgotamos o conceito analítico de crime, tecnicamente falando. E com relação a questão do dolo, o dolo é a intenção de produzir o resultado. Nós temos, né, crimes culposos ou crimes dolosos. O crime doloso é quando a gente tem a intenção de produzir o resultado, ou agiu em circunstância, que é o dolo eventual, que é como se tivesse ignorado, né, a questão. Então, seria o dolo eventual. Já a culpa é quando o indivíduo não quer produzir o resultado, mas acaba produzindo, como um homicídio cometido no trânsito, né, que em regra acaba sendo um crime culposo, enfim, aí nós temos vários crimes culposos, ou seja, quando o indivíduo não tinha a intenção de produzir o resultado, e daí nesse caso a pena geralmente costuma ser também mais baixa. Me diz uma coisa, essa questão de intenção. Uma pessoa que carrega uma arma no carro. Perfeito. Você acha que ele tem intenção de usar essa arma, de produzir um crime com essa arma? Então, assim, eu posso dizer aqui do que eu acho ou não, mas para fins penais a gente não pode, por exemplo, responsabilizar um indivíduo por homicídio, tentativa de homicídio, tentativa eventual pelo pensamento, tudo mais, pelo fato de ele ter uma arma. Se ele estiver portando essa arma em desacordo com a regulamentação legal, ele vai incidir na prática de porte ilegal de arma de fogo. Ponto. Né? E, eventualmente, se ele está portando ou não, é difícil a gente dizer se ele quer matar ou não, entrar nesse campo da suposição, porque o direito penal não pune a suposição. Né? Não sei se respondi a pergunta com tempo. Deu para entender, mas não dá para aceitar muito isso. Se eu compro uma arma, se eu invisto no comprar uma arma, é porque eu tenho intenção de um dia usar. E vai usar como? Para fazer carinho em alguém? Não, né? Vai ser para agressão, né? É o nível de belicismo em que a pessoa já quer antever alguma coisa. Isso na minha ignorância, na minha concepção aí. Porque o direito ele não pune o pensamento, né? Justo. Eu achei interessante essa questão da intencionalidade, né? Porque a gente pesquisa, por exemplo, a intencionalidade e quando você faz um gesto puramente, vai cair a questão da intencionalidade. Eu posso te dar esse celular. Você queria roubar, mas eu estou te dando o celular. Mas qual é a minha intenção em te presentear com esse celular? Qual seria o meu ganho secundário nisso?
entendeu? Então, por exemplo, se eu compro uma arma, eu não vou comprar uma arma para guardar dentro do armário. Se eu ando com ela dentro do carro, existe uma segunda intenção, não é só para minha segurança. Né? Eu entendo, se você for pesquisar a questão da intencionalidade para os atos da pessoa, você vai ver que havia sim uma intencionalidade de uso bélico ali com aquela arma, qualquer que tenha sido, né? Então, é um caso que teria que mesmo que se discutir. Mas sobre o tribunal do júri, João, ele não Temos falou uma nada. pergunta aqui da Carla Galdino. Ela perguntou em que se baseia esse sorteio dos jurados Então, e que lá nos Estados Unidos quem vota pode ser chamado para ser júri. Ela fala da Flórida, né? Então, qual é o critério desse sorteio para os jurados? Então, o jurado, ele tem que ter idoneidade moral, não pode ter antecedentes criminais. Então, tudo isso é levado em conta pelo magistrado. E como nós já falamos anteriormente, pode haver uma escolha do magistrado pela lista da pessoa que foi lá e se dispôs a ser jurado, ou ele pode fazer uma escolha aleatória com base no que ele tem lá dentro da lista de nomes que ele tem da comunidade local mesmo. Uhum. Como você vê, né, você que está implantando a ideia aqui em Foz do júri, do Tribunal de Júri aqui em Foz do Iguaçu e regiões, né? Aliás, você queria fazer um convite, né, para o pessoal aí do oeste do Paraná? Pode ficar à vontade. Justamente, a gente gostaria, em nome de todos os alunos, todos os professores envolvidos nessa iniciativa, convidar, se há interesse por parte de alguma outra equipe do Oeste Paranaense, que não aqui de Foz do Iguaçu, mas de outra cidade, outra faculdade, que tem grupo já de Tribunal do Júri, ou ainda não tem. Se não tiver, nós temos aí, teríamos o prazer de participar de toda a formação do grupo, de recrutar alunos para compor esse grupo, preparar. Eu desde já me disponho, me coloco à disposição total. Uhum. Se houver alguma outra faculdade que quiser participar da liga, da nossa iniciativa, por favor, entre em contato. E como é que vai entrar em contato com você? Eu posso deixar o meu telefone e posso deixar o meu e-mail também para contato aqui. Eu penso que o e-mail é melhor, né? Perfeito, perfeito. O e-mail. Então, pode falar, né? Posso falar? Posso falar? Aí eu aproveito e escrevo. Deixa o meu e-mail aqui, então, que é joaosiqueira@rorato.adv.br. Todos os que tiverem interesse na temática, professores, alunos, eu desde já me coloco à total disposição aí para que a gente possa incluí-los na nossa liga. Uhum. Bom, então, como está sendo uma liga também, aparentemente um caráter de colégio invisível, eu tenho a impressão que se a pessoa também se colocar em contato com qualquer faculdade de direito aqui, vai poder chegar até a liga, né? Com certeza. Também seria um caminho também. Com certeza. Né? De faculdade para faculdade pode participar do grupo, né? Justamente, nós estamos abertos aí, para quem quiser participar. Professor, eu acho interessante deixar bem claro que isso é um trabalho voluntário. Sim, do senhor totalmente. E de quem participar e colaborar. Exatamente, não né? existe nenhum custo, seja para a instituição que participa, se inscreve, ou para o acadêmico. Isso eu tenho frisado. Mas também não tem remuneração, né? Não. É isso aí. Nenhum tipo de custo ou remuneração. Né? Então, que fique bem claro isso, assim, da parte do senhor mesmo, né? Sim. E agora, qual a importância desse trabalho que o senhor está fazendo, né, que traz para a gente? Eu, como iguaçuense adotada, né, eu adotei a cidade de Foz do Iguaçu para mim, e eu acho que a cidade também me adotou, que eu continuo aqui, né, ela também gostou de mim. Então, como uma iguaçuense adotada, eu queria que a senhora explicasse para a gente quais os benefícios para o aluno, para as pessoas que estão fazendo esse trabalho, os alunos principalmente. Então, é uma pergunta que eu tenho muito prazer em responder,
que eu acho que para a sociedade iguaçuense se beneficia toda a sociedade como um todo, porque nós estamos formando, primeiro, profissionais com mais aptidão, né? Advogados, futuros promotores, juízes, que já vão ter tido contato com essa temática antes de entrarem as suas respectivas carreiras, porque hoje nós vemos aí promotor ou advogado mesmo, que acaba tendo que fazer um júri pela primeira vez quando assume mesmo a função. Vai deslocado um promotor, por exemplo, vai deslocado para uma comarca do interior, tem que fazer júri e às vezes não teve. Ou mesmo um advogado nomeado lá por um juiz num caso dativo, tem que fazer um júri e nunca fez. Então nós formamos profissionais técnicos, profissionais que estão desde os bancos da faculdade acostumados com esse tipo de temática, né, que tem boa retórica, boa oratória, né, sabem manejar os instrumentos, e também criamos pessoas com mais senso crítico, com visão de mundo, que tem mais visão de outros universos, né, conseguem ver por outros prismas, né, conseguem transitar em meios distintos da sociedade, porque nós temos no processo penal, no processo de júri, realidades completamente distintas da nossa. Distintas. Né, por que a pessoa cometeu o crime? Você vai olhar nos autos do processo, vai tentar extrair uma motivação, às vezes é por dinheiro, às vezes é por amor, às vezes é por paixão, às vezes... Então, a gente acaba tendo contato com universos totalmente distintos do nosso. Então, forma para a sociedade pessoas com mais senso crítico, mais responsabilidade, mais técnica, né? E profissionalmente também pessoas que são mais, como posso dizer, concisas mesmo, mais preparadas, mais prontas para o mercado. E a gente vê o desenvolvimento, né, do aluno, é muito bacana. Justamente, eu acho que é engrandecedor quando a gente vê aquele aluno que estava, como é o caso, eu gostaria aqui de saudar todos os alunos da Uniamérica, porque... A Luana Souza curtiu aqui, acho que é a nossa aluna. É a nossa aluna. Porque são alunos que estão no primeiro período e estão tendo contato com essa temática que tradicionalmente só se ensina no 7º, 8º período e estão saindo muito bem. Então é muito legal você ver a ascensão desse aluno que começa tímido, começa com vergonha e depois se agiganta nas nossas simulações. Isso é muito engrandecedor. Então, o senhor propõe uma teática, uma teoria e a prática dentro das faculdades do Tribunal de Júri, né? Sim. Que seria uma E teática. faz um esclarecimento E faz ao um aluno. esclarecimento ao aluno. Esse profissional, então, ele quando chegar ao mercado de trabalho, ele vai sair com uma qualificação a mais. Sem sombra de dúvida. Do curso acadêmico, Que simplesmente. é o desenvolvimento da competência, da habilidade. Né? Eu diria mais que isso, mais que a competência propriamente dita. Sai uma pessoa mais humana. Eu tive uma reunião com os alunos da Uniamérica no sábado passado e nós falávamos, eu estava contando de casos reais e tal, e eles comentando de alguns processos, e eles, nossa, é assim que funciona, é dessa forma, que injusto que é isso, que errado que é. Eu falo, pois é, infelizmente as coisas são dessa forma, e a gente está aqui para dar vez e voz para essas pessoas que muitas vezes são esquecidas pela sociedade e só são acionadas pelo poder público quando na esfera penal. Eu queria fazer uma sugestão de trabalho lá para vocês. Eu tinha que fazer a minha sugestão, vamos ver o que os nossos ouvintes aí acham. Eu gostaria de ver num tribunal desse alguns casos históricos, algumas personalidades históricas. Muito bom. Você sabe uma pessoa que eu acho que precisava ser resgatada da autoestima, da consciência? O Maquiavel. Sim, é possível nós trabalharmos. O Maquiavel, ele precisava ser limpo, parar de falar que a pessoa que é estratégica, que tem a mente com má intenção, né? Que ele agiu sempre por má intenção. Então, precisava ver o contexto de época dele. Com certeza, sem sombra de dúvida. Tem uma outra personalidade, né, que a gente não sabe a consciência onde é que anda por aí, né, essa multidimensionalidade, que é o Peter Abelardo, do grande romance Abelardo e Heloísa, que ele
ele, teoricamente, né, vamos dizer, lá na época, ele conseguiu decifrar o mistério da Santíssima Trindade. Escreveu tudo e levou lá para o Papa, né? O Papa, né, que mexeu no dogma da igreja, o Papa simplesmente não aceitou e o proibiu de falar, que ele ficasse calado até os fins dos tempos. Como será que anda com essa autoridade papal de época, né? Como será que anda essa consciência por aí? Será que ele já consegue falar, essa consciência consegue já se expressar com alguma... E isso foi o quê? 1100, 1200, entre 1100 e 1200 o período, né? Eu gostaria de ver essa consciência liberada. O pessoal da paradireitologia falando, né, que já existem tribunais de júri nessa natureza que são feitas pelo Ministério Público da Bahia. O Aníbal tá aí? Não, é provavelmente a Graça que está falando aqui. Né? E ela também estava falando sobre um equilíbrio interno para a decisão no julgamento, mas eu sinceramente não entendi a pergunta, Graça. Temos aqui a Luana Souza, que foi aluna desse simulado, né, que ele fez nesse semestre, colocando aqui que o Tribunal do Júri é sensacional. É incrível a visão que recebemos. Que legal. Obrigado, Luana. Eu fico muito feliz em receber suas palavras e espero todos vocês no nosso próximo semestre. Estamos começando aí o segundo semestre com força total e vamos para cima aí com o projeto, que é só o começo. Nós temos aqui uma última pensata, vai dar? Tá, fala pensata, uma última pergunta do Carlos e a gente encerra. Vamos lá. Então tá bom. Nós temos aqui a última pensata do Lexo de Orton Pensata, que é na página 12 e 18. Sem a autocognição quanto às para-realidades, torna-se difícil aplicar os princípios da paradireitologia. O direito de assistir, por exemplo, depende da autocognição. Pouco adianta o direito restrito humano, sem entender a extensão transcendental, multidimensional e evolutiva do paradireito. Então, eu quero convidar o professor, os seus alunos que quiserem ir, para um dia ir discutir com a gente, às terça-feira de manhã, às 9 horas, lá na Juriscor, na sede da Juriscor, discutir o paradireito lá. Né? Nós temos os conteúdos aqui, às terça-feiras, 2 horas da tarde, e a gente pode até pegar essa pensata e discutir, não vai dar tempo para explanar sobre a pensata, mas dá o que pensar aos futuros advogados que possam estar nos ouvindo. Lembrando que a Juriscons fica lá na Avenida Felipe Vantier, 6.200, na Cognópolis. O Carlos Menezes pergunta qual país na atualidade tem um sistema de tribunal do júri mais moderno ou mais justo na sua visão? Eu acho que, com todas as ressalvas do sistema americano, né, que lá existem várias coisas com as quais eu não concordo, como a pena de morte ou a prisão perpétua, eu acho que o júri americano ele se aproxima do que seria, na minha visão, o ideal, porque os jurados podem se comunicar, são 12 jurados, então eu acho que lá a gente se aproxima de algo que seria mais razoável do que aqui no Brasil. Veja só, 12 jurados, eram 12 os apóstolos, e o povo americano, filosoficamente, o povo americano é aquele que tem mais necessidade de respeitar a ideia de Deus, né? Porque eles se consideram tão superior à humanidade que acima deles só Deus. Eu acho que tinha que pesquisar mais essa questão dos 12 jurados, viu? Se não tem uma conotação mística, religiosa nisso, para ter essa valorização toda que você está dando. Preste atenção. A gente pode dizer que o número de 7 também é um número místico, porque 7 foram os elementos que Cristo partiu, 7 pela Bíblia é o número da perfeição e tudo mais. Não, o número da perfeição é 8. Eu conheço de numerologia. Pela Bíblia, me parece que o número da perfeição é 7, biblicamente falando. É porque 3 é a unidade do Espírito Santo,
Tá bom, vamos encerrar o programa. Isso aí já é outro programa. Depois a gente faz outro tema sobre numerologia. João, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito assistencial, esclarecedor para os alunos. Muito bacana. Foz do Iguaçu está de parabéns, né? É. Por estar sediando essa liga. Eu acho que realmente vai fazer um bem geral para a cidade, né? A pessoa poder saber que pode ir lá. Se eu tenho curiosidade de assistir um júri, vai lá e assiste um júri desse, Claro, participa. Até eu quero ir lá conhecer também. Todos estão convidados, desde alunos, pais e alunos. É um convite assim O irrestrito. leigo, né? A pessoa leiga de Com uma forma certeza, geral, com certeza. eu acho que isso vai ser muito importante. Então, a curiosidade. Vamos embora. Então, chegamos ao final do programa Conteúdos do Para Direito dessa terça-feira, 9 de julho de 2019. Agora são 15h04. Agradeço a presença da minha compassageira Marisa de Andrade e do professor João Leopoldo Siqueira. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Para Direito volta na próxima terça-feira às 14 horas. Até lá.